A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, mais um dia para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Continuando no batismo de Jesus Cristo. Agora, irmãos, na continuação, no primeiro vídeo, eu mostrei as referências, né? E esta voz aqui, né? Quem que estava falando? Pedro, né? No capítulo... Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 17 e 18, fala que é o próprio Deus Pai que está falando. Só que eu quero mostrar para os irmãos que não há trindade aqui. As obras, as manifestações da doutrina do batismo que aconteceu neste ato foi propriamente de Jesus Cristo. E eu vou provar. Porque aqui, vamos analisar o batismo. Presta atenção, igreja. Então aqui, ele mesmo está falando acerca de Jesus Cristo. No capítulo 3, no verso 11, ele fala assim, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levantar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui ele está falando do lago de fogo. Aqui então ele está falando que Jesus Cristo ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, certo? E aqui ele fala que ele tem um domínio de tudo. E ele vai limpar a sua ira e vai recolher aqueles que são dele. Certo? E aqueles que não forem de Deus, vai ser lançado no lago de fogo. É isto que o João Batista está falando. Observe aqui no verso 3, quando Jesus chega para ser batizado. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, vem tu a mim? Observe, igreja, que aqui João, ele entende a responsabilidade dele de batizar o próprio Deus. Então aqui ele já fica travado, porque ele sabe. Observe o que Jesus Cristo fala. Então Jesus, porém, respondeu-lhe dizendo, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, esta figura, esta obra que aconteceu aqui, Jesus Cristo estava mostrando para João quem realmente ele era. Então, igreja, não há trindade aqui no batismo de forma alguma. Em nenhum canto da Bíblia você vai encontrar a trindade. Então eu quero meditar aqui com os irmãos no capítulo 7, no verso 16 e 17, diz assim, Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, ou seja, do seu próprio Espírito.
Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então aqui, Jesus Cristo não está falando, não está fazendo isso pela vontade dele, mas pela vontade do próprio Deus que está nele. É isso que ele está dizendo. Observe agora, igreja, no capítulo 10, mais uma vez, no verso 25. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As minhas obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Ora, mas que obra é essa que Jesus faz? O batismo é uma obra, e ele está fazendo no nome do Pai, para testificar sobre ele. Observe então, igreja, que João testifica, logo no começo do Evangelho de João, testifica sobre ele. Então aqui, no verso 19, diz assim, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntassem, quem és tu? Então aqui ele está falando que ele não é o Cristo. Chega no 29, ele fala assim, no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então aqui a primazia para quem é primeiro. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele, repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, não as outras pessoas não viram, quem viu foi só João. E tenho testificado que este é o Filho de Deus. Olha aqui ele testificando. Testificando de Jesus. Então, por isso que aqui, igreja, ele fala aqui, no 25, no capítulo 10, verso 25, ele fala, já vô-lo tenho dito e não o credes. As minhas obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Então, quem fez aquela obra do batismo foi o próprio Jesus Cristo. Então, aqui no verso 30, ele fala, eu e o Pai somos um. Certo? Então, aqui no 32, respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Olha o que os judeus estavam entendendo, o que Jesus Cristo estava falando. Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Ou seja, eles estavam entendendo que Jesus Cristo estava querendo dizer que ele era o próprio Deus, que estava fazendo as obras. Então aqui, igreja, no verso 36, ele diz assim, no verso 37 e 38, ele fala assim, se não faço as obras de meu Pai,
não me acrediteis. Né? Então ele fala, se eu não faço as obras, vocês não acreditam. Então eu faço para que vocês acreditem. Se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então, igreja, o batismo, toda aquela simbologia que você encontra no batismo, foi para que João testificasse. Testificasse de quem? De quem? Dele, de Jesus. Para que João testemunhasse, testificasse. Não que ali era uma trindade. Não, porque João testemunhou dele, não testemunhou da trindade. Se fosse uma trindade, João teria testemunhado da trindade. Eu tenho testemunhado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, ele não falou isso. Testifico que ele é o Filho de Deus. Então, igreja, você tem que meditar na palavra. Não é simplesmente pegar o texto e fazer uma interpretação superficial. Porque desse jeito fica complicado de entender. Né? Então a igreja tem que ter uma percepção do que Jesus Cristo está querendo dizer. Aqui no capítulo 14, no verso 10, Jesus Cristo diz assim, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ah, Diego, mas está muito mal explicado, né? Observe, igreja, aqui no Salmo. Primeiro vamos aqui para Jó. Jó capítulo 37, verso 5, diz assim, com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Então você quer compreender o que o Espírito Santo está fazendo através de Jesus Cristo? Você tem certeza que você quer compreender isso? Se Jó mesmo está ali falando que não tem como compreender. Então, igreja, é o próprio Deus. Aqui, em Salmo, no capítulo 19, no verso 3, diz assim, não há linguagem, nem fala onde não se ouça a sua voz. Ou seja, em outra tradução está dizendo que sem linguagem e sem fala, ouve-se a sua voz. Jesus Cristo, ele não precisa abrir a boca para que a voz dele seja ouvida, porque ele é o próprio Deus. E no Salmo testifica. O Salmo testifica que ele é o próprio Deus. Então, igreja, falar que Jesus Cristo não é o próprio Deus, não, mas não está muito claro, ficou complicado. Não ficou complicado, né? As pessoas, elas colocam uma pomba na parede da igreja, simbolizando o Espírito Santo. Então eu quero ler essa passagem aqui e perguntar para aqueles que fazem isto. Capítulo 2 de Atos diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então, aqui,
Ó, outra manifestação do Espírito Santo, como línguas repartidas. Então, por que você não encontra na igreja línguas repartidas na parede, simbolizando o Espírito Santo? Aqui não está simbolizando? Mais uma questão aqui para ser interpretada. Se existe trindade, então eu quero que os trinitarianos me respondam. Havendo dito isto, João, capítulo 20, verso 21, capítulo 20, verso 22, diz assim: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebais o Espírito Santo. Ora, que história é essa então? Se Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, eu pergunto, é a segunda pessoa soprando a terceira pessoa da Trindade? Tomé, ajoelhando, prostrando-se diante de Jesus, fala assim, ó: Senhor meu e Deus meu. Tomé, que era incrédulo, acreditou que Jesus Cristo era Deus. Se a Bíblia testifica que Jesus Cristo é Deus, quem somos nós para falar que não? É isso que vocês têm que entender, igreja. Muita gente está aí falando que Jesus Cristo não é Deus, está aí na internet atacando a divindade de Cristo todo momento. É o puro demônio. É Satanás, isso daí é Satanás. Então, eu falo para você que Jesus Cristo é o próprio Deus. As Sagradas Escrituras testificam. Você não vai encontrar Deus Filho em nenhum lugar. Em nenhum lugar você vai encontrar Deus Filho, porque só há um Deus e Ele é Pai de todos. Como Jesus Cristo falou que Ele é o próprio Pai. Porque quando Ele fala Pai no céu, Ele está falando o quê? Ele está como servo. Quando você olha para o céu, você entende o quê? Que Deus está no céu. Deus está no céu. Então Ele está fazendo isso. Mas quando as pessoas perguntam onde está seu Pai, Jesus Cristo aponta para Ele. Aponta para Ele. Ele não aponta para cima. Meu Pai está lá, ó. Onde está seu Pai? Meu Pai está lá. Não, Ele fala assim, ó, meu Pai está aqui, ó. Se vocês conheceis a meu Pai, também conhecereis a mim. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, igreja, é isto. Eu continuo no próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até mais, povo de Deus.